explicação sobre a pinagem e a posição que está o fio nas tomadas do módulo da UC, da S10, ainda voltando a falar sobre arrefecimento desse veículo, né? Uma coisa, um problema que muitos mecânicos já encararam, não sabia por onde começar os testes. Então, eu vou explicar primeiro o seguinte, onde está a entrada do sensor de temperatura da injeção e a saída dos fios que vai levar o sinal até o relé. Até o relé que aciona a velocidade baixa e a velocidade alta da temperatura, da ventoinha, melhor falando, né? Então presta atenção. Na UC tem duas tomadas azul, né? Duas tomadas azul, né? Na UC, né? Uma pequena e uma grande, né? Aqui tá os pininhos, as pinagens, né? Das tomadas, certo? São duas tomadas azul, né? Aqui está o conector, né? Onde você destrava para tirar, para você ter uma melhor posição da onde você vai encontrar o fio, os fios dos quais eu vou estar falando, né? Então, aqui está a tomada menor e aqui está a tomada maior. Esses dias aqui não está muito bom, mas eu vou fazer a tomada maior. Uma está diferente da outra, mas elas duas são igual, apenas uma é maior do que a outra, correto? Então tá aqui as pinagens, ó. As pinagens da onde entra e sai os contatos para levar o sinal e trazer o sinal do sensor de temperatura e levar um outro sinal para acionamento do relé. Então presta atenção, quando eu falei para vocês não ir muito pelo número, por quê? Porque aqui, ó, a pinagem aqui começa de um número 1 na série B, que eu falei, e vai até o número 12, certo? Na série B, que é um lado da tomada. Na série A mesma coisa, começa o número 1 e vai até o 12. Então, só nessa tomada aqui nós temos duas séries de mesmos números. Se eu faço para vocês aí, que a velocidade baixa, o sinal está saindo do pino 5, vocês iam ter pino 5 aqui, nessa tomada desse lado, pino 5 aqui, desse outro lado, pino 5 aqui na tomada grande e pino 5 aqui na mesma tomada grande do outro lado. Então presta atenção. Aqui é a série D e a série C. Por isso que é importante você saber em que letra que você tem que procurar a pinagem de saída e de entrada do seu módulo aí na linha Chevrolet, tá? Na S10, por exemplo, que nós estamos falando sobre a S10. Então presta atenção. Aqui na tomada pequena, tá? Na tomada pequena, o sensor de temperatura que está ali em cima da válvula termostática desse carro aí, da S10, ele está assim, né? Aqui é o sensor de temperatura, né? Ó, né? Aqui tem o corpinho, certo? Né? Certo? Sensor de temperatura, né? Tá, tô pintando direitinho porque isso aqui é uma coisa que eu gostaria de ser, sabe o quê? É pintor de artista de pintura, mas não consegui. Então vamos lá. Ó, um fio desse aqui que traz o sinal na linha 11, interligado no sensor MAP, tá? Que é outra coisa que depois a gente vai estar falando sobre os sensores que trabalham em conjunto, tá? Numa próxima aula minha, eu vou estar explicando sobre isso aí. Então, o sensor de temperatura, uma ponta dele está ligado na linha, no pino 11. Isso aqui é a entrada do sinal da temperatura, tá? E o outro fio está ligado na linha 12, aqui ó, da entrada da pinagem da tomada menor, tá? Então presta atenção de que está sendo, esses dois fios eles vêm direto do motor, tá? Você pode pôr corrente nele lá para ver se o circuito está aberto,
e achar essa corrente lá no módulo, nessa pinagem aqui da tomada. Tá bom? Então é importante a gente explicar isso daí, porque muito eletricista tem preguiça de fazer esse tipo de teste. E é o teste mais importante que tem na parte elétrica automotiva. Então aqui está da onde sai o fio e aonde ele chega no módulo, não sei. Pela tomada, letra, número e tudo. Agora eu vou te explicar uma coisa para você. Aqui nessa mesma tomada, sai o fio para alimentação do relé da velocidade baixa e sai o fio para alimentação do relé da velocidade alta, da velocidade baixa e da velocidade alta. Então aqui ó, vai estar saindo da linha A no número 4 e no número 5, no pino 4 e no pino 5, pino 4 e no pino 5, está saindo o sinal para armar o relé, para acionamento da ventoinha. Então, talvez eu vou ter que fazer duas montagens, dois blocos de YouTube, para mostrar todo o segmento, mas eu vou mostrar tudo para vocês como é que funciona. Tá vendo aqui? Aqui está um lado da bobina do relé e aqui está o outro lado, né? Onde que é acionado o relé. Porque se aqui vem, ó, esse sinal que sai da pinagem aqui, ele sai negativo, tá? Ele sai um sinal negativo, o sinal negativo menos, né? Na bateria vocês vão ver esse sinal aqui. Na parte elétrica vocês vão ver esse sinal aqui, ó. Tá bom? Esse sinal aqui quer dizer corrente negativa, quer dizer terra do motor, né? Terra do sistema elétrico, da injeção, da parte elétrica e de outras coisas. Então, uma vez que aqui está ligada a bobina do relé dentro, tá? Ligado em outra extremidade, para o relé armar tem que ter um negativo aqui, né? Ó. Entendeu? Então o outro lado tem que estar negativado, entendeu? Certo? Nesse caso aqui, da injeção eletrônica, eu estou mostrando aqui como é que fecha o circuito. Esse sinal aqui não é negativo, se ele tiver com negativo aqui, o que acontece? Não vai acontecer nada, então entenda, ó, esse lado aqui, ele tem que estar positivado, tá? O sinal positivo, pelo quê? Pela chave de ignição, do carro, certo? Pela chave de ignição do carro. Aqui, ó, uma vez ligada a ignição, certo? Para a direita aqui, eu vou fazer para a direita aqui que é melhor, ó. Certo? Uma vez positivada a ignição aqui, certo? Aqui tem a corrente da bateria, ó. Corrente da bateria, eu vou pintar aqui a bateria direitinho, porque eu gosto de ver o negócio funcionando. Aqui está o positivo da bateria e aqui está o negativo, né? Positivo aqui, positivo saindo aqui para alimentação dos dois relés. Aqui vai ter positivo nos dois relés desse lado, uma vez ligado a chave. Ligou a chave, positivo aqui, positivo aqui. Sensor de temperatura, atingiu 90 graus, vamos supor. Ele começa a fechar o circuito, sai uma primeira corrente que vem até a velocidade baixa. Acionando a primeira corrente. Agora vocês vão estar perguntando assim, bom, se aqui, eu esqueci de botar o positivo aqui, ó, para a chave, tá? Então vai estar positivado já os dois relés. Aí vocês perguntam assim, mas peraí, saiu uma corrente e acionou uma velocidade da ventoinha, a mesma fiação e a segunda velocidade. Então vou explicar como é que funciona isso aí. Uma vez que o sensor de temperatura chegou a 90 graus, ele emite um sinal e o módulo, como que é um módulo de computador, um módulo inteligente, ele fornece corrente só num fio desse, por enquanto, nessa temperatura. Importante, a válvula termostática é quem conduz essa liberação dessa corrente, tá? Uma vez que não tem a válvula termostática, essas correntes vão sair juntas.
Aí vocês não vão ter as duas velocidades, vocês vão ter uma só, hein? É importante isso aí para você, viu? Você pensa que é eletricista de carro, tá bom? Então, aqui ó, válvula termostática, corrente no primeiro relé, acionou esse relé, passou essa corrente aqui, acionou o primeiro relé, essa corrente aqui ó, eu vou fazer uma coisa aqui para vocês verem que é um fio que está passando por fora, tá? Acionou o quê? A ventoinha que está aqui, ó. A ventoinha que está aqui. Fazer a ventoinha aqui, ó. Acionou a ventoinha, correto? A ventoinha tem ligação no terra mesmo, direto aqui, tá? A segunda velocidade aqui, ó, quando a temperatura for aumentando, que ela chegar lá nos 94, 95 graus, por aí, emite uma outra corrente. Essa outra corrente é da velocidade alta, tá bom? Que vai fazer funcionar a velocidade alta. A velocidade alta, logicamente, vai sair desse relé aqui, ó. Esse espino lateral aqui é que solta a corrente lá que eu já expliquei para vocês, ó. Entendeu? Aqui é a entrada de força direto da bateria, tá? Essa entrada de força aqui, ó, no pino do relé aqui, de cima, no pino 30, é bateria direto, tá? Bateria direto, aqui ó, pino 30. Pino 30 do relé, bateria direto. Não precisa ficar procurando com a chave, que essa corrente já vai estar aqui. Tá estabilizada aqui, na pinagem 30 de cada relé. Positivo? Então, aí na 87 aqui, na 87, bom, aqui ó, na 87 é sempre a saída de ligação de alguma coisa. Por quê? Porque a 87 o relé trabalha assim, ó. Tá bom? O relé, a ligação do relé trabalha assim lá dentro, ó. Campo magnético aqui fechou, o relé fechou aqui, certo? O que aconteceu? A corrente passou daqui para cá e saiu com o destino para acionar alguma coisa. Se um relé estiver aberto e ele tiver uma outra corrente por aqui, o que acontece? A corrente vai entrar aqui e vai encontrar um circuito aberto aqui, ó. Não vai afetar nada. Qualquer outro sistema que tiver para trás aqui do carro vai estar ligado aqui, milhões de coisas. Mas a corrente não tem passagem, a ponte está aberta aqui, ó. Então, para vocês terem uma ideia como é que... Só estou fazendo uma explicação aqui do funcionamento do relé, certo? Interno. Deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui essa ligação aqui do relé. Então, passou a corrente aqui no 87, né? Passou na velocidade baixa. Essa velocidade baixa aqui, ó, que vocês estão vendo saindo aqui, ela tem uma resistência que não sei se vocês já perceberam, que ela vai dentro da caixa de ar, onde está o ventilador alojado ali, tem essa resistência do lado ali, uma resistência que tem entrada de 2 fios. É essa resistência aqui, ó. A corrente que sai aqui é a corrente normal, só que quando ela encontra essa resistência aqui, ela tem uma redução de corrente e a ventoinha trabalha numa velocidade mais cômoda, uma velocidade mais passiva, que você vai ver, ela vai funcionar, certo? Então, aí aciona essa aqui pela corrente. Aí o que acontece com a velocidade alta? Atingiu essa temperatura que eu falei aqui, ó, 96 graus, aí sim a válvula termostática vai fazer funcionar o segundo estágio desse sistema. Aí vai acionar o relé da velocidade alta aqui, ó, alta, tá? Vai acionar o relé da velocidade alta e aqui vai ser liberado a corrente de acionamento da velocidade alta. O relé aqui armou velocidade alta, liberou a corrente, ela vai pegar após a resistência, ó, aqui estava saindo corrente passando pela resistência, tá bom? Agora vai sair depois da resistência a corrente aqui, ó, tá? Aí sim, a velocidade que estava assim, ó, vai fazer... Bateu, valeu! Segura FM!